Amém, Senhor. Amém. Bem, olá, bom ver você. É a minha sincera oração que nesse momento Deus possa, de uma maneira muito especial, falar aí ao seu coração. Tenha certeza, convicção de que não é por acaso que você está nesse momento sintonizado nesse canal. Esse é o programa Viva, uma experiência real, que é transmitido a todo o Brasil e também aos países de fala portuguesa na África, através da Rede Novo Tempo de Comunicação. De uma maneira especial, muito obrigado pelo teu carinho, pela oportunidade de estar aí no seu lar. Talvez você ainda não saiba, mas esse programa é gravado aqui na Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para servir você e a sua família, no intuito de guiá-lo a viver uma experiência real com Deus. Cultivando o futuro. Esse é o título da série que nós estamos desenvolvendo e nela temos aí analisado cada uma das características de uma vida plena, de acordo com a descrição milenar que nós encontramos no Novo Testamento, que é mais conhecido como o fruto do Espírito. Eu quero uma vez mais relembrá-lo e ler este texto, para que você possa ter cada uma dessas características em sua mente. Ouça com atenção. O texto diz o seguinte: o Espírito, contudo, produz frutos como estes na vida humana: amor, alegria, paz, paciência, bondade, generosidade, fidelidade, tolerância e autocontrole. E não existe lei contra nenhuma dessas coisas. E como eu já mencionei anteriormente, viver é um privilégio, mas viver de acordo com um propósito para a nossa existência envolve e demanda algo mais. Nós precisamos constantemente, queridos, buscar o caminho a como viver uma vida plena, uma vida completa. E o segredo é exatamente cultivar no presente, para que a gente possa colher no futuro exatamente aquilo que o Criador sonha para cada um de nós. Na primeira mensagem dessa série nós falamos sobre o amor, a importância dele e as decisões que tomamos, as nossas escolhas no desenvolvimento dessa característica tão importante. Na segunda mensagem falamos sobre a alegria, a decisão também que precisamos tomar de viver alegre segundo o sonho de Deus na nossa vida. Mas hoje nós vamos ao próximo elemento que nós precisamos semear e cultivar na nossa vida. E se você prestou bem atenção na sequência, você sabe que esse elemento é a paz. Paz. Afinal, o que é paz? No conceito humano, paz, ela primariamente significa a ausência de conflito, a ausência de tensão, a ausência de guerras, quem sabe. O dicionário, a língua portuguesa, o dicionário traz a seguinte definição de paz. Ouça com atenção. Paz. O substantivo feminino aqui, harmonia, concórdia, sossego, tranquilidade, calma, repouso, um estado de não beligerância, paz armada, paz que se sustenta pelo temor que os inimigos têm um do outro. E eu me pergunto, que tipo de paz é essa que você precisa estar armado para que o conflito não aconteça? Mas hoje, queridos, nós veremos outras dimensões da paz, de acordo com aquilo que a gente encontra aqui, na Palavra de Deus, a Bíblia. E com certeza, cada um de vocês conhece aquele velho ditado que diz o seguinte: tal pai, tal filho. Tem um outro bem similar que diz assim: filho de peixe, peixinho é. Já escutou, não? E sabe exatamente o significado. E em certo sentido, esses ditados, eles trazem a verdade. Na realidade, quando a gente vai ver nos nossos filhos, é interessante as características que os filhos têm em relação aos pais, né? Alguns filhos puxam mais características da mãe, outros do pai. Quando o meu filho faz algo que me orgulha, como é bom escutar, né? Igualzinho o pai. Mas quando ele faz alguma coisa errada, a Nereida rapidinho já fala: é igualzinho o pai mesmo. E ela está certa. Quer dizer, ser igual ao pai. Ser igual ao pai. Mas aqui nós temos um outro pai em mente. No relacionamento entre Deus e nós existe uma extraordinária promessa quando nós intencionalmente, e ouça com atenção essa palavra, intencionalmente buscamos a paz.
Eu quero que você ouça e acompanhe com atenção. Felizes são as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus os tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, que buscam a paz, pois Deus as tratará como quem? Seus filhos. É interessante notar, e você deve ter percebido, essa afirmação quem fez foi o próprio Jesus Cristo. Ele diz que existe algo que sempre caracteriza aqueles que querem ser como o Pai Celeste. O texto diz, felizes as pessoas que trabalham, que buscam a paz. Em outras palavras, se você vive como um filho de Deus, você precisa necessariamente buscar a paz, ser um pacificador. E muitas vezes nós não paramos para pensar que faz parte dessa decisão de seguir a orientação e a vontade de Deus na nossa vida, buscar a paz. E aqui o texto não diz, felizes são as pessoas que gostam da paz e apreciam viver numa boa, sem conflito. Não. Também não diz, felizes os que permitem que a paz aconteça e que pouco se importam com o que está acontecendo ali ao seu redor. Não. Definitivamente não. O conceito é claro e inequívoco aqui. Felizes são os que diretamente fazem, tomam a decisão de trazer a paz, fazer com que ela seja uma realidade. Aqueles que intencionalmente buscam a solução para os conflitos. E obviamente muitas perguntas vêm à nossa mente, uma delas é, por que eu devo buscar a paz? O que isso tem a ver com a decisão de viver essa vida plena, essa vida do propósito do Criador a nós? Em realidade, queridos, esse assunto é muito mais importante do que muitos de nós imaginamos ou pensamos. Em primeiro lugar, a gente precisa identificar o problema. Quais são os inimigos, os maiores inimigos da paz? E aqui eu não tenho em mente ações, por exemplo, de criminosos ou terroristas, ou pessoas que vivem causando aí desordem ou confusão política. Não. A pergunta que eu tenho é para você. Quais são os seus inimigos da paz? O que causa ou gera você a não viver esse estado de espírito? A não viver esse elemento do fruto do Espírito? A minha lista, na realidade, ela não é muito grande. Enquanto que eu morava aqui em São Paulo, eu responderia, mas assim, imediatamente, se você perguntasse o que realmente me tira a paz, número 1 era o trânsito. Nesses últimos anos, eu mudei um pouquinho. Continuo ainda tendo assim um sentimento não tão positivo quanto a fila do supermercado. E também outra coisa que me tira um pouquinho de paz é quando a gente recebe aquelas ligações no celular que você não está esperando, aquela indesejada, né? Mas eu não tenho dúvidas, queridos, que a crise que nós temos vivido aí nesse último ano e meio, nos últimos meses, causada pela pandemia da Covid-19, eu não tenho dúvidas de que, de uma forma ou outra, todo esse contexto, as circunstâncias ao nosso redor, afetaram a nossa percepção de paz. O que você sente, hein? Inimigos da paz. Estresse é um deles. Você se sente estressado? Situações que tiram a gente do sério e a gente sente esse estresse na nossa vida, a gente não consegue viver paz. Para alguns, barulho excessivo, situações em que sons, tem pessoas que se irritam muito com o som. Às vezes, aquilo que tira a paz da gente é excesso de informação. O peso, por exemplo, que a tecnologia traz a nós hoje. Você carrega no seu bolso, eu tenho certeza aí, um aparelhinho que constantemente, informações, notificações, uma atrás da outra, isso tira a paz. Conflito de relacionamento, essa é uma das principais razões que causa hoje uma barreira para que a paz seja real. Problemas com outras pessoas. E quando eu falo eu, não é o Kleber, na verdade é você, né? Você. Muitas vezes nós mesmos somos uma das principais barreiras para não viver em paz. E o resultado é inquietação, nervosismo. A gente vive então dominado por angústia, uma angústia que é causada pela falta da verdadeira paz no nosso coração.
Só que antes da gente se aprofundar um pouquinho naquilo que a paz de fato é e a importância que ela tem para nós, com a sua permissão, eu gostaria de mostrar um outro lado da moeda. Em outras palavras, o que eu queria agora descrever para você, de maneira rápida, é o que não é paz. O que não é paz. Pelo menos em dois aspectos. O primeiro deles é o seguinte: paz não é evitar ou fugir dos conflitos. Paz não é fugir do problema. Não é você fingir que o problema não existe. Viver como um avestruz, né? Enterrando a cabeça ali na terra e fingindo que nada está acontecendo, né? Não querendo ver as circunstâncias ao seu redor. A você dizer ou pensar, eu não quero saber em buscar paz, é a mesma coisa que você está dizendo, eu estou fugindo da situação, eu prefiro ignorar o que está acontecendo, porque eu não quero nem entrar em conflitos. É certo que nenhum de nós aprecia situações de tensão, a gente não gosta de entrar em conflito. Apesar que eu conheço gente que adora ter uma briguinha assim, mas a gente evita, em termos gerais. Por isso a gente adia, a gente coloca de lado, a gente levanta o tapete, né? Varre e deixa por baixo. E finge que o problema não existe. Só que o problema é que conforme você vai, a montanha vai aumentando. O problema cresce. E muitas vezes fica bem pior do que você imagina. Então, paz não é simplesmente você evitar ou fugir dos conflitos. Além disso, paz também não é, isso é importante, olha só com atenção, não é você satisfazer o outro lado, o lado contrário. Isso acontece quando você cede e quando você está permitindo que as pessoas façam o que querem de você. Isso é permitir que as pessoas abusem da sua boa vontade. É permitir que as pessoas não respeitem seus sentimentos e até mesmo não respeitem quem é você. Isso não é ser um pacificador, isso é ser um capacho, é ser passivo, apático, indiferente. E isso gera sofrimento, a gente sofre com isso. E não é isso que Cristo nos ensinou. Ele nunca disse que para nós buscarmos a paz, nós temos que apagar a nossa identidade. Ou ser um refém eterno de circunstâncias ou de pessoas abusivas. Hoje muitos sofrem na mão de outras por permitirem que o abuso aconteça. E aqui não falo só de abuso físico, abuso emocional, psicológico. Portanto, queridos, paz não significa você evitar conflito ou tentar simplesmente satisfazer o outro lado, agradar a cada pessoa. Mas afinal, por que nós precisamos e devemos buscar paz? Será que existem benefícios que nós recebemos quando a gente segue esse conselho e intencionalmente busca a paz de acordo com o propósito que Deus, o Criador, tem para cada um de nós? Eu queria nesse momento compartilhar com você alguns dos benefícios que a paz pode lhe trazer. Benefícios da paz. O primeiro deles é o seguinte: a paz ela aprimora a nossa relação com Deus. Ela aprimora a nossa relação com Deus. A Bíblia é muito clara ao dizer que nós não podemos manter uma relação saudável com o Criador ao mesmo tempo que a gente mantém no nosso coração ódio, um sentimento negativo contra as pessoas, a busca por muitas vezes simplesmente rivalidade ou simplesmente devolver aquilo que nós recebemos. Ouça com atenção o que a Bíblia diz: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Portanto, ao nós buscarmos uma solução para os nossos conflitos, nos conflitos de relacionamentos, ao nós nos aproximarmos das pessoas que antes faziam parte do problema, isso nos levará para mais próximos de Deus. E isso é particularmente importante no relacionamento matrimonial. Você que é casado e está nesse momento assistindo essa mensagem, pense bem no que eu vou mencionar para você agora. Nessa importância do carinho no relacionamento entre marido e mulher. Pedro, ele afirma que nós devemos agir com respeito, ele diz que nós devemos agir com sabedoria, com honra, evitando, ouça só,
evitando conflitos, para que nada atrapalhe as orações de vocês. Ele diz nos dá essa advertência aqui, essa orientação, dentro do contexto marido e mulher, para evitar situações. Ele diz que se você evita isso, ou se você simplesmente não toma a decisão de retirar de lado essas barreiras no relacionamento, até mesmo as nossas orações, elas não cumprem o propósito. Em outras palavras, quando você intencionalmente semeia discórdia, até mesmo as suas preces deixam de ter valor. Uau, isso é sério. Mas uma outra razão, um outro benefício para nós buscarmos a paz, é que ela adiciona bênçãos em nosso dia a dia. Recebemos bênçãos na nossa jornada diária. A palavra de Deus aconselha: quem obedece ao Senhor e vive em paz, terá um fim abençoado. Terá um fim abençoado. Mas será mesmo que é com o fim que você se importa? Na realidade, ter um fim abençoado na nossa jornada indica algo importante. Indica um recomeço. Para você chegar no fim, você tem que ter tomado uma decisão aqui, anterior. Um recomeço melhor ao lado de Deus. Nos últimos anos, acho que pela idade, eu já não tenho muito mais paciência de, quando estou viajando, de assistir nada nas televisões de avião, mas gosto de sempre dar uma olhadinha no mapa. Aquele mapa aí, nessa última viagem que eu fiz, de Chicago para cá, tem até uma imagem que você pode ver aí. Esse foi o caminho que o avião faz. Então, eu sempre dou uma olhadinha, né? Às vezes tem chuva, às vezes não tem. Você percebe claramente que tem uma rota. Tem uma rota. E o que o piloto faz é, já numa rota pré-estabelecida, ele obedece o caminho. Já tive situações em que foi necessário fazer um desvio em virtude de uma tempestade que estava no caminho, mas eles planejam, olham. Há um engenheiro do voo ali, os computadores da aeronave, porque ele sabe onde é o destino final. Para chegarmos no destino final é necessário percorrer um caminho. Por isso que de maneira intencional é feita essa rota pré-estabelecida. Só que para que nós possamos receber, queridos, esta bênção de Deus, nós precisamos, em primeiro lugar, obedecer a orientação que Ele nos dá. E viver nessa busca por paz. Essa busca por paz. Por isso o texto diz a nós de maneira tão clara: quem obedece ao Senhor vive em paz. A conexão entre a obediência a Ele e a paz. Esse é um benefício que nós recebemos também quando tomamos essa decisão de maneira intencional. Uma terceira razão para buscarmos a paz é que ela aumenta nosso nível de felicidade. Outra pergunta para você, quem sabe que também é casado. Você já entrou em pé de guerra com a pessoa que você tanto ama? Às vezes nem precisa ser casado, né? Alguns brincam com a namorada, com a noiva, com o amigo. Você entrou em pé de guerra com quem você ama? Você que é marido aí se admitisse? Queria ter aqui um monte de gente a fazer a pergunta, para ver as mãos levantadas. E você que é esposa, você se candidata a admitir que você já entrou em situações assim? Quando a gente é sincero, vamos ser bem sinceros, né? Eu digo, eu já passei em situações assim. Quando a gente entra num estado de conflito com alguém que a gente ama, como é que você se sente? A gente se sente horrível. É ruim aquele momento. E eu queria que você ouvisse com atenção, como a palavra de Deus, apesar de ter sido escrita há tanto tempo, quão relevante ela é para nós hoje, no século 21. Ouça. Com a sua raiva, você só está se ferindo. Esse texto é extraordinário. Parece que é o texto aqui de um psicólogo, exatamente em 2021, dizendo para a gente: olha, você fica nervoso, com raiva, quem se machuca é você mesmo. Isso é verdade, queridos. Porque muitas vezes a pessoa que é a outra parte do conflito não está nem sabendo o que está passando. A gente fica raiva. Nós sofremos. Queridos, ressentimento é uma das piores doenças que pode atingir um ser humano. Porque vai corroendo por dentro, pouco a pouco. Até o momento que não sobra nada para termos um mínimo de controle emocional. Quando nós estamos assim, nós queremos que tudo gire em torno de nós. A pessoa ressentida, ela imagina que ela é o centro do universo. E quando passamos por uma situação como essa, parece que tudo aquilo que a gente pensa está ao redor da pessoa que nos magoou.
E esses pensamentos, eles vão nos atormentando ali de dia e de noite. E essa realidade tem uma profunda ligação com algo que a gente tanto precisa. E ouça com atenção que eu vou dizer para vocês. Sabe o que é? A gente precisa descansar. A gente precisa dormir. Eu não sei o que já aconteceu com você, de você ficar rolando na cama, sem conseguir ir dormir. Você fecha as mãos, não consegue dormir por causa de uma questão que você não resolveu com alguém. Queria que você ouvisse com muita atenção essa afirmação do Dr. Zlatan Križan, um professor de psicologia da Iowa State University nos Estados Unidos. Ouça com atenção o que ele diz. Indivíduos com restrição de sono, na verdade, mostraram uma tendência de aumento da raiva e angústia, essencialmente revertendo sua capacidade de se adaptar a condições frustrantes ao longo do tempo. Que coisa! E vira um efeito dominó aqui, porque o sono a falta de sono faz com que a pessoa aumente a raiva, a angústia, a mágoa, e a raiva, a angústia, a mágoa não deixa a pessoa dormir. Um ciclo aqui vicioso, em que vai destruindo o ser humano por dentro. E são os momentos que nós mais precisamos descansar na noite, que a gente sofre, a gente perde o sono. E isso funciona como uma bola de neve. Só que tendo paz em nosso coração, as coisas vão bem diferentes. Inclusive quando a gente vai deitar, quando a gente se prepara para dormir, quando a gente vai para a cama. Há um texto que eu quero ler para você agora, que é um texto que, desde pequeno, minha mãe sempre ali incentivava que a gente dissesse antes de dormir. E obviamente o hábito da família é algo que nós desenvolvemos com os nossos filhos. E por anos, todas as noites, os três, a Isa, o Nico e a Gabi. Agora fica difícil chegar para ela com 19 anos e pedir para ela repetir o versinho. Assim que a gente fala, filha, fala o versinho, filha. Filho, fala o versinho. Os três, cada um tinha que falar individualmente, em voz alta para a gente escutar. E o texto é esse. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. E com o real, essa afirmação, em paz me deito. E diz, e logo pego no sono. Quando você tem paz no seu coração, você descansa, você dorme. Isso é maravilhoso, não? O sono não demora a vir quando a gente tem paz no coração. Portanto, aplique o conselho de Jesus Cristo na sua vida. Ele diz o seguinte: felizes aqueles que procuram promover a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Esse é o mesmo verso que lemos no começo, mas agora na Bíblia Viva. Feliz é aquele que procura promover, aquele que trabalha pela paz, aquele que busca a paz. Querido amigo, querida amiga, nós precisamos aprender a sermos pessoas que possam promover a paz, a ser um pacificador. E aí você pode estar perguntando, tudo bem, eu já vi que é importante, mas como é que eu posso aprender a viver em paz? E nesse momento eu gostaria de aproveitar os próximos minutos que nós temos para mencionar para você, quem sabe você compartilhar com as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que você ama, 5 atitudes que farão com que cada um de nós possa, de maneira genuína, buscar a paz. Como podemos, cada um de nós, ser um pacificador, alguém que intencionalmente crie um ambiente em que paz é real. Como viver em paz? E o primeiro aspecto que eu quero compartilhar com você nesse momento, a primeira atitude, é simples. Começa com você. Dê o primeiro passo. Tome a iniciativa você mesmo. Não fique parado esperando pelos outros. Siga o conselho do Mestre Jesus Cristo. Ele disse o seguinte: se um amigo tem alguma coisa contra você, vá e peça desculpas. Faça as pazes com ele. É interessante, se um amigo tem uma coisa com você, não é se você tem uma coisa com o amigo, Cristo, olha, você tem alguém, não interessa, você vai e faça as pazes. É exatamente isso que você entendeu. Tome iniciativa. Você não tem que esperar o outro lado para dar o primeiro passo. E aqui, queridos, ouça com atenção, não importa se você é o ofendido ou o ofensor. Quando você tem noção daquilo que nós estamos aqui falando nesse momento, quando você sente no coração um desejo, eu quero viver essa paz, tome iniciativa você mesmo. E você está perguntando, mas por que eu tenho que tomar iniciativa? Simples. Porque Jesus
assim manda. Porque Cristo assim ensinou. Ele disse: dê você o primeiro passo, tome a iniciativa. Eu tenho até vergonha de falar para vocês o que aconteceu comigo esse ano. Foi, na verdade, ano passado. A minha última viagem antes da pandemia. Em fevereiro de 2020. Eu estava na cidade de Madrid, na Espanha, numa reunião de trabalho. E ali, algumas reuniões são interessantes, né? Tem pessoas com opiniões diferentes. E tinha um cidadão com opinião bem diferente da minha. E vocês já sabem, né? Eu já mencionei aqui diversas vezes, eu sou 149% sanguíneo. E um sanguíneo tem um problema, ele fala e pensa depois, né? E eu falei algo que não deveria, em público. E foi tão ofensivo que eu falei, que vergonha. Eu não sei o que ele mencionou, não me recordo o tema em si, mas eu disse assim, não sei nem se eu falo para vocês, mas vou falar. Eu disse assim, eu tenho pena de você, eu falei para ele. Eu tenho pena de você. Por esse pensamento, ou por esse posicionamento teu. Falei, na hora eu falei mesmo, né? Que ele tinha que ouvir, estou ensinando uma lição para ele. Vocês não sabem o que eu passei. Ai, que sofrimento aquele dia, o dia inteiro sofrendo. O que eu fiz? O que eu fiz? Cada vez que eu pensava, eu me sentia pior. Cada minuto que passava, eu me sentia pior. Eu olhava para ele e ficava com pena de mim agora. O que eu fiz? E falar isso para o cidadão. Nunca vi a pessoa na minha vida. Numa reunião, ele falou, ai, que vergonha, que vergonha. Fiquei sofrendo. Sofri, queridos, o dia inteirinho. Acabou as reuniões. Era um momento de ir pro hotel, e no dia seguinte a gente ia embora. E muito provavelmente esse cidadão, acho que eu nunca mais vou ver na vida. E eu pensei, Kleber, você não pode ir embora assim. Aí, o que eu faço? Eu falei, eu vou lá, vou falar com ele. E eu esperei, fiquei na porta esperando no prédio. Quando ele estava saindo, eu fui atrás dele, pus a mão no ombro dele. Ele virou e eu disse para ele, olha, eu queria dizer uma coisa para você. Me perdoe pelo que eu falei de manhã cedo. Me perdoe. E ele disse, não tem problema, até nos abraçamos ali, isso acontece, tudo. Eu falei, eu não deveria ter usado aquela expressão. Me perdoe por isso. E eu louvo a Deus por ter feito isso, porque eu acho que eu estou até hoje sofrendo. Imagina você. Meses, um ano e meio sofrendo, em virtude de um momento. Vá em frente. Por isso eu digo para você, você está passando um momento de conflito com alguém? Marque esse encontro. Não sei como, peça a Deus, Ele vai te mostrar como. Mas marque um momento, tome a decisão, porque esse momento pode ser, quem sabe, o início da sua libertação. Libertação dessa prisão do ressentimento que você está vivendo. Não fique esperando o outro se arrepender. Não, tome iniciativa você. Marque um momento. Se for possível, converse cara a cara com a pessoa. Conflitos, queridos, raramente são resolvidos de maneira acidental. Você precisa ser intencional. Por isso que eu mencionei no começo, nós temos que ser intencionais na busca por paz. Intencionais na busca pela solução dos nossos problemas. O texto diz, conforme acabamos de ler de Jesus Cristo, ele fala, vá e faça as pazes. Você vai e peça desculpas. Não deixe para amanhã. Se você adia ou evita essa oferta da paz, o problema ele tende a crescer, se torna maior e às vezes muito mais difícil de ser solucionado. E no exemplo que eu dei para você, é quase impossível, porque se você não mais vê a pessoa, você fica sofrendo. Quanto mais nós esperamos para resolver um conflito, escute com atenção o que eu vou dizer a você. Quanto mais você espera, mais difícil será encontrar saída. Quanto mais você espera, mais complicado fica. Então nessa busca em como viver em paz, tome o primeiro passo você. E a segunda importantíssima atitude é a seguinte: seja humilde, seja humilde. A Bíblia diz, não sejam egoístas, sejam humildes, pensando dos outros como sendo melhores que vocês mesmos. Não pensem unicamente em seus próprios interesses, mas preocupem-se também com os outros e com o que eles estão fazendo. Ouviram com atenção? Preocupem-se também com os outros. Esse é o conselho de Deus para nós. Só que quando nós estamos chateados com alguém, eu pergunto para você, será que humildade é o dom espiritual número 1 que você tem? Não. Em realidade, em quem que a gente geralmente está pensando quando você está numa situação assim de um conflito com outra pessoa? Você está pensando nele ou em você? É em você mesmo.
Você está pensando nas suas próprias necessidades? Você está pensando nas suas próprias mágoas, nos seus sentimentos? Você só está pensando em você. Só que agindo assim, nós nós nos colocamos em uma situação que pouco importa na realidade o que a outra pessoa está sentindo ou pensando. Só que Deus ele indica que nós precisamos ir na direção contrária. Nós precisamos nos preocupar com essa pessoa, mais até do que nós mesmos. E aí você pensa, o que eu posso fazer para ajudar? Por isso é importante você focar sua mente nas necessidades da outra pessoa e não na sua somente. E aqui aqueles que são pais, eu tenho certeza que você sente constantemente na pele o que isso significa. Porque a gente sempre é chamado ali para ser o pacificador numa situação, né? Quando eu olho para trás, nos anos que se passaram, quantas e quantas vezes, né? E tudo depende da idade e do assunto. Quando são pequenos, eles brigam por causa dos brinquedos, brigam para saber, deixa eu lembrar uma aqui, quem que vai sentar no banco da frente, quem que vai tomar banho primeiro ou depois, assim por diante. E eu tenho certeza que você tem ou teve irmãos, agora quem sabe tem filhos, e você sabe muito bem o que eu estou dizendo. Só que nós precisamos aprender a ajudar em situações como essas. Pois quando o conflito ele é resolvido, geralmente nós damos mais um passo em direção a uma melhor intimidade familiar. Quando a gente toma a decisão de ajudar nesse sentido, nós nos aproximamos mais de maneira íntima da nossa família, aqueles a quem amamos. Em outras palavras, nós damos ouvidos então e agimos na busca pela paz. Já uma outra atitude que nós precisamos desenvolver de maneira direta e intencional foque a sua atenção no problema. Vocês ouviram com atenção? Você precisa focar ali sua mente no problema e não em mudar as pessoas envolvidas no problema. Nós não podemos fixar nossa atenção simplesmente no mudar a outra pessoa. Muitas vezes nossa atenção é tentar transformar o outro lado, a outra parte do conflito. Se você dá o primeiro passo ali na busca por reconciliação, pensando em colocar a culpa na parte conflitante, esquece, não vai funcionar. Principalmente se você não controla a sua atitude e não controla as suas palavras. Ouça aquilo que nós encontramos na palavra de Deus, que é de maneira muito clara. Uma advertência no momento que conversamos com pessoas e como as nossas palavras influenciam a maneira pela qual elas reagem. Ouça. Uma resposta amiga e delicada acalma os nervos. Mas quem responde com raiva provoca brigas e contendas. Vou ler mais uma vez. Uma resposta amiga e delicada acalma os nervos, mas quem responde com raiva provoca brigas e contendas. Portanto, busque as palavras adequadas ao você se reconciliar com alguém. Você precisa ser sincero, não sarcástico. Não critique, não condene, não fique comparando. No livro de Efésios, nós também encontramos a seguinte exortação. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Não seria maravilhoso se tudo que nós falássemos fizesse bem às pessoas que nos ouvem, inclusive aqueles que estão ali envolvidos na situação de conflito? Seria maravilhoso se aquilo que nós falamos pudesse ser um bálsamo a essa pessoa, um caminho para que a reconciliação possa ser real, um momento ali de nos aproximarmos uns dos outros, para que a mudança de fato possa ser uma realidade entre nós. Apenas recapitulando aqui, dê, portanto, as atitudes que você precisa desenvolver, dê o primeiro passo. Na sequência eu mencionei a importância da humildade, seja humilde. E a terceira atitude é foque sua atenção no problema e não na pessoa. E a próxima atitude é faça tudo o que estiver ao seu alcance.
Ao tentar ser um pacificador, alguém que busca paz, nós precisamos ter em mente, queridos, que o nosso principal objetivo é construir caminhos saudáveis de comunicação. Construir pontes de comunicação com as pessoas e não o contrário, construir um muro com a pessoa. Muitas vezes as atitudes que nós tomamos, elas minam ali o acesso, já é frágil, ao coração das pessoas envolvidas. Portanto, a nossa intencionalidade em criar essa ponte, esse caminho de comunicação, fazendo tudo o que tiver ao nosso alcance, é fundamental. Ouça só o conselho de Deus a nós exatamente nessa área. Vivam em harmonia e paz. Extraordinário isso. Vivam em harmonia e paz. E que o Deus de amor e paz seja com vocês. Que lindo esse texto. Que o Deus de amor e paz esteja com vocês. Por isso se torna fundamental nós encontrarmos esses pontos de harmonia e não um ponto de discórdia. Se o objetivo é encontrar uma solução, isso é algo que você busca, nós precisamos encontrar um acordo, chegar a um acordo satisfatório para ambos os lados. E aqui que está o grande desafio. A palavra de Deus exorta: façam todo o possível para viver em paz com todos. E é daqui que eu tiro essa atitude que mencionei a vocês um minutinho atrás. Faça tudo o que estiver ao seu alcance. Essa é a orientação. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Portanto, para aqueles que querem viver essa realidade que mencionei no começo, tal pai, tal filho, se você quer ser e viver seguindo a orientação de Deus na sua vida, uma das principais características é manter a habilidade de intencionalmente criar, desenvolver relacionamentos saudáveis com outras pessoas. Se eu perguntar para você, eu tenho certeza que você conhece o que eu vou dizer. Você conhece aquele tipo de pessoa que parece que sempre está de bem com a vida? E parece que ele está de bem com todas as pessoas ao seu redor. Você conhece gente assim que está sempre sorrindo, as pessoas estão felizes? Quão bom é estar perto de gente assim. Sempre tem um sorriso nos lábios, uma palavra de encorajamento. Que gostoso é estar perto de gente assim. Mas você conhece gente ao contrário? Você conhece aquele tipo de pessoa que parece que onde vão, eles carregam aquela nuvenzinha, né? Aqueles relâmpagos, aquele trovão em cima da cabeça. Tem gente que é assim. Onde vão? Sempre criticando, sempre com atitude negativa. Não é agradável estar perto de gente assim. Por isso que a Bíblia diz: façam todo o possível. E aqui é interessante notar que a Bíblia nos diz que nós devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para viver em paz com todas as pessoas. Tente tudo o que estiver ao seu alcance. Só que tem um detalhe aqui que eu preciso mencionar. Quando você busca todas as possibilidades para viver em harmonia e em paz, tem um preço que precisa ser pago. Se você, por exemplo, quer viver em paz aí no seu lar, no seu casamento, você tem que pagar um preço. Sabe o que custa? Custa seu ego. É verdade. Custa o seu egoísmo. Custa às vezes o monopólio de atenções que você sempre deseja para você mesmo. E para pagar esse preço, você tem que tomar algumas decisões importantes. Você tem que estar disposto, por exemplo, a dar e não receber. Chegar ao ponto, quem sabe, que você pode pensar: talvez minha mulher esteja certa. É admitir, você, esposa, que quem sabe teu marido tenha razão. Talvez você tenha que pensar: talvez meus pais sabem o que é melhor para mim. Mas para que isso seja uma realidade na sua mente, você precisa deixar de lado seu orgulho. Você tem que deixar de lado uma vida centrada em você mesmo. E viver em humildade de coração, como mencionei também hoje. Esse é o mais caro preço a ser pago por aqueles que buscam a paz. É colocar o seu eu de lado. Hoje, muitas pessoas não conseguem viver paz porque apenas e tão somente pensam em si.
Sabe quais são as duas palavras, quem sabe, mais difíceis para a gente dizer em português? É dizer para alguém: me perdoe, me desculpe. E quem sabe as 4 mais difíceis é dizer: me desculpe. Porque às vezes a gente fala desculpa, a gente fala: mas não errei nada, né? Mas difícil é dizer: me desculpe, eu errei. As 5 mais difíceis é você dizer: me desculpe, eu errei, e muito. Errei. Queridos, eu garanto para você que muitas vezes não é tão fácil dizer isso. Admitir nossos erros. E basicamente é impossível para quem é orgulhoso. É quase impossível para quem é orgulhoso. Não sei quantos de vocês lembram daquele álbum de figurinhas. Faz tempo. Quem lembrar, mas basicamente vai lembrar. Eu sei qual é a sua idade, né? Na década de 70, aquele álbum de figurinhas que basicamente dizia assim: amar é, amar é. Vocês se lembram desse álbum de figurinhas? Cada figurinha tinha um menininho, uma menininha ali, com a frase: amar é, e vinha algo depois. Amar é isso, amar é aquilo. E uma das figurinhas dizia o seguinte: amar é nunca ter que pedir perdão. Será? Que nada, queridos. Amar, na realidade, é saber pedir perdão. Amar é aprender a dizer: me perdoe, eu errei. Em qualquer relacionamento que seja significativo, você se magoa. Você vai ficar magoado. E às vezes, sem querer, muitas vezes, intencionalmente, a gente machuca as pessoas. É assim com todos nós. Mais cedo ou mais tarde, tá? Não se iluda. A gente vai magoar alguém e a gente vai precisar ser humilde o suficiente para chegar para essa pessoa e dizer: perdão, eu errei. No livro de Tiago, nós encontramos, queridos, uma importante promessa sobre a paz. Ouça: todos aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e levantarão uma colheita de justiça. É o que estamos dizendo nessa série. Aquilo que você planta, mais cedo ou mais tarde, você colhe. Se você quer que as pessoas sejam amistosas com você, você precisa ser amistoso com elas. Se você quer que as pessoas se comprometam com você, você precisa se comprometer com elas. Da mesma forma, quando você faz todo o possível pela busca da paz, muito provavelmente você vai encontrar. Quando eu era criança, minha mãe sempre me dizia: quando não quer, 2 não brigam. Não? E quanta verdade tem nessa afirmação. Está lá. Quando não quer, 2 não brigam. Pergunte a você mesmo: que tipo de semente você está plantando na sua vida? Que tipo de semente você está plantando nos seus relacionamentos? Se você planta discórdia, intriga, discussão, se você planta desconfiança, adivinha só o que você vai receber de volta? É óbvio. Conflitos, brigas, suspeita, dor de cabeça, a vida fica um inferno. O que é que você está plantando nos seus relacionamentos? Principalmente nos relacionamentos mais próximos a nós, e na experiência do casamento, você vai colher. Portanto, comece hoje mesmo a plantar sementes de paz, de carinho, de tolerância, de paciência, amor. E finalmente, a 5ª atitude que eu gostaria de compartilhar com você para viver em paz é: promova a reconciliação. Promova a reconciliação. Reconciliação, querido, significa o reestabelecimento de um relacionamento. Não significa que você resolve todos os problemas, mas você reestabelece, você abre um caminho, você abre uma porta que vai permitir que você encontre ali a solução. Muitas vezes existem legítimas, sinceras, honestas diferenças entre o marido e a mulher. Tem uma diferença entre o empregado e o empregador. Há diferenças entre homens e mulheres. Bem, entre homens e mulheres é quase desnecessário aqui eu mencionar para você as diferenças, né? Se é que isso é possível. É interessante que nós, homens, pensamos diferente. Em média, para você ter uma ideia, o homem fala cerca de 15 mil palavras por dia.
15 mil o homem. Em média, a mulher fala 27 mil palavras por dia. Você já entendeu? Quase o dobro, né? E eu conheço algumas que conseguem falar 80 mil palavras por dia. E eu queria dizer uma coisa para você, minha querida amiga. Quando você diz que seu marido nunca te escuta, o problema é que a gente, homem, a gente não tem espaço suficiente para pôr tanta palavra na nossa mente. A gente só consegue dar atenção e cuidar de 15 mil. Então, quando você passa de 15 mil, já não tem mais onde colocar. Fica complicadíssimo para nós. E deixando a brincadeira de lado, fica muito claro ver que a mulher, ela é bem mais verbal que o homem. Você que é casado, a sua esposa chegou para você e fala assim, fala comigo, né? E a Nerida, fala comigo, fala o quê, querida? Estou aqui com você, já estou aqui com você, o que eu preciso falar? A minha presença já é suficiente. Mas como eu mencionei há pouco, tem diferença. São diferenças reais. E muitas vezes a gente não consegue encontrar a solução por não entender as diferenças. Só que reconciliação, que significa que nós podemos conversar sobre o assunto. Em harmonia, em paz, não ali preparado para a guerra. E aqui a gente precisa aprender a discordar com jeitinho. A gente discorda concordando. Ou melhor, você sabe respeitar essas diferenças que existem entre as pessoas. Sem que isso seja a razão para a discussão, para a discórdia. O pior é que muitas vezes as coisinhas que a gente ali, mais tolas, sem valor, elas são o foco ali da discórdia. E a gente, quando casa, eu lembro quantas e quantas situações, coisas tão tolas do dia a dia, era a razão para poder discutir como é que um aperta ali a pasta de dente, a posição do papel higiênico, coisas ridículas na casa e às vezes se torna um assunto de discórdia. Você pode reconciliar com alguém sem achar uma resolução direta para o problema, pela simples razão de que a reconciliação deve estar centrada no relacionamento e não no problema. A relação é mais importante que o problema em si. Do contrário, é só trégua passageira para a guerra que vem na sequência. No relacionamento matrimonial, a reconciliação acontece quando nós caímos na real e a gente percebe que nós somos casados e a gente está jogando no mesmo time, que a gente tem o mesmo objetivo. Problemas no relacionamento matrimonial, queridos, sempre vamos ter. O que a gente precisa é focar nossa atenção na reconciliação do relacionamento e não nessa busca doentia para encontrar solução para todos os problemas. Quando ambos entendem, 3 coisas acontecem. São essas. O primeiro, o problema começa a se resolver por si mesmo. Ou então essa questão deixa de ser tão importante, pelo menos naquele momento. Ou então os dois juntos buscam uma direção juntos em relação à busca pela solução. Mas aí vem o ponto principal. De onde vem a força para que nós tenhamos essa atitude? Por meio do Filho. Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz. E assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Vocês percebem? Tudo está centrado numa escolha de Deus. Tudo isso, acabamos de ver, tudo isso provém, e aqui em 1 Coríntios 5,18, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Extraordinário isso. Como é que isso foi possível? Deus nos deixou o exemplo daquilo que Ele busca em nós. Queridos, o sinônimo de pacificador, aquele que busca a paz, é o reconciliador. Aquele que faz com que as pessoas estejam novamente juntas. Deus enviou Jesus Cristo a este mundo para que nós pudéssemos ter paz. Estarmos reconciliados com o Criador. Deus foi o primeiro pacificador. Deus foi o primeiro reconciliador. Uma das principais profecias bíblicas a respeito da primeira vinda de Jesus Cristo a este mundo diz que o seu nome seria algo especial. Diz que o nome dele seria Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E aquilo que Ele fez por nós, Ele deseja que nós colocamos em prática para com aqueles que estão ao nosso redor. Por isso, senhoras e senhores, quando você ajuda a restaurar um relacionamento, seja o seu ou de alguém que você conhece,
você está sendo um instrumento nas mãos do Senhor para fazer aquilo que Ele faria. Reconciliação. O ministério de reconciliação, a restauração de um relacionamento. Quando Deus olha para esse mundo e Ele vê você tomando essa iniciativa, sabendo que muitas vezes é difícil agir assim, você toma iniciativa para restaurar aquele casamento ou buscar harmonia no seu trabalho. Você tenta uma convivência amistosa aí na faculdade onde você estuda. Você pode estar certo que essa atitude tua causa alegria em Deus. E é nesse momento que você, de maneira direta, vive o exemplo. Tal pai, tal filho. Jesus Cristo, de maneira tão clara, deixa a nós: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Nós encontramos essa linda afirmação nas bem-aventuranças. Feliz é aquele que traz paz, porque ele será chamado filho de Deus. Deus está dizendo o seguinte: está vendo meu filho e minha filha? Eles estão fazendo exatamente o que eu faria se eu estivesse nessa mesma situação. Que pensamento extraordinário é esse? Deus está dizendo para você: eu traria harmonia onde existe discórdia. Eu traria união onde há conflito. Por que não fazer o mesmo? Deus, queridos, nos dá o privilégio, nós somos instrumentos nas mãos dEle para levarmos o ministério de reconciliação às pessoas. A mesma reconciliação que Ele próprio, Deus, o Criador do universo, nos deu através de seu Filho, Jesus Cristo. Afinal, você parar para pensar, quem pode ser um pacificador? Quem? Você mesmo. Cada um de nós. Qualquer um de nós pode ser um pacificador. Mas em primeiro lugar, você e eu, nós precisamos da paz de Deus dentro de nós. Nós precisamos buscar essa paz dentro de nós. Você não pode espalhar a paz se você vive em guerra aqui dentro. Você só pode oferecer para alguém aquilo que você carrega dentro de si. A verdadeira paz, queridos, é uma condição exterior, mas ouça com atenção, que vem como resultado de uma atitude interior que flui do Criador, do Deus eterno, do Deus Altíssimo. Quando você vive a paz que Ele te dá, e essa paz é real dentro de você, as pessoas ao seu redor perceberão algo diferente na sua vida. Por isso, querido, um dos maiores problemas da raça humana é essa incessante busca de satisfação das suas necessidades em outras pessoas e não em Deus. E quando a gente vive dirigido com esse sentimento de sempre buscar satisfazer aquilo que eu quero, quando a gente faz isso, nós estamos sempre a um passo ali, cada vez mais próximo de problemas, das nossas dificuldades. Porque quando a gente espera satisfazer as nossas necessidades em outras pessoas, a partir do momento que elas nos magoam, o conflito começa. Quando você busca satisfazer suas necessidades em outras pessoas, a partir do momento que fazem algo que você não gosta, a discórdia surge e reina. As diferenças se sobressaem. E sabe o que acontece? Invariavelmente chega num ponto que você diz: eu não sei mais o que fazer. E Deus nesse momento diz para você, nesse momento aí na sua casa, que Ele nunca planejou que nós encontrássemos a satisfação plena das nossas necessidades em outras pessoas. As necessidades espirituais e algumas das emocionais, queridos, elas só podem ser saciadas por Deus. Não se engane. Quando você vive em paz com Deus, é a partir desse momento que os seus relacionamentos começam a melhorar.
E uma das principais razões pelas quais muitos vivem relacionamentos deteriorados é que existe uma guerra sendo travada dentro de si mesmos. Você está esperando que outras pessoas saciem as necessidades que eles nunca serão capazes de satisfazer completamente na sua vida. Aquela necessidade que é a mais complexa do nosso coração. Aquilo que a gente busca, que faz parte da nossa natureza. O que você faz então? Pessoal, o que está me faltando? Sabe o que te falta, querido? Te falta a paz de Deus. Mas onde eu encontro? No príncipe da paz, Jesus Cristo. Aquele que um dia, quando por esse mundo andou, disse para mim e para você: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Essa é a paz que ninguém pode tirar de você. Essa é a paz que não é baseada em circunstâncias da vida. Essa é a paz que vem da experiência interior. Essa é a paz que pode trazer calma, mesmo em meio ao caos que você vive, quem sabe hoje. Essa é a paz que mesmo nos momentos em que tudo parece que desaba sobre você, a sua fé não esmorece, você encontra refúgio, porque o teu refúgio está no Criador, está em Deus. Essa é a paz que Ele quer te conceder. E quando você tiver essa paz aí, você poderá ser um pacificador, um restaurador, um reconciliador àqueles que estão ao seu redor. E eu te pergunto, por que você não começa hoje mesmo? Para quem que você precisa ligar hoje? Com quem que você precisa restaurar o seu relacionamento? Não tenha medo, vá em frente. Dê o primeiro passo. Porque Cristo diz: eu deixo para você a minha paz eu te dou. Você só precisa confiar. Paz. Essa é uma das facetas do fruto do Espírito. E se você busca um futuro de acordo com o plano de Deus para a sua existência, para a sua vida, plante e cultive essa semente. Porque o fruto da paz divina certamente será uma realidade na sua vida. E não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje mesmo. Deus eterno, Senhor, esse é um tema importante e profundo a vida de muitos de nós e muitas das pessoas que nesse momento estão agora ouvindo essa mensagem, Pai. Muitas vezes sofrem porque o ressentimento e a mágoa têm destruído o coração e a mente. Mas eu suplico, bom Deus, a que entendam que ao buscarem a paz que vem de Ti, poderão ser instrumentos em Tuas mãos, trabalhando pela paz, pela reconciliação àqueles que estão ao seu redor e vivendo de acordo com o Teu sonho e a Tua vontade a vida delas. Por isso, bom Deus, te suplicamos que o príncipe da paz, Teu Filho Jesus Cristo, nos dê a paz que necessitamos para que possamos dessa forma ser uma extensão, um instrumento de paz a esse mundo. E isso te suplicamos em nome dele, aquele a quem tanto amamos e a razão da nossa vida, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Pai.